A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui falando da Igreja de Boa Esperança, cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, sob a liderança e coordenação do pastor Georgem Silva. Estamos aqui com o nosso professor Diego e a minha pessoa, o professor Reidson. Hoje iremos falar a lição de número 11, mas antes de comentarmos e adentrarmos propriamente na lição, eu convido você para se inscrever no canal EBD em Estudo e assim também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir e ser edificados pela palavra de Deus. Dê o seu like para que assim o YouTube também entenda a importância, a relevância deste conteúdo e possa aí distribuir para mais pessoas. Então que Deus abençoe a todos e vamos iniciar mais uma lição da Escola Dominical. A lição de número 11, que nesta oportunidade tem como título A Salvação Não é Obra Humana. E o texto áureo encontra-se em título lá no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática contida nesta lição diz o seguinte: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. E a leitura bíblica em classe encontra-se lá em Cartas aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, qual você terá a oportunidade de ler durante a aula da Escola Dominical. Então, a nossa introdução, ela vai falar que o apóstolo Paulo, vai mostrar o contraste, que é o que se encontra na leitura bíblica em classe, da miséria humana, da condição da miséria humana e da restauração do homem sendo aí levado de volta à comunhão com Deus. Podemos ver isso aí nessas referências no Efésios, quando você for ler a leitura em classe, esse contraste. Então, entendemos desta maneira, então, que é impossível, ele vai mostrar a impossibilidade de qualquer pessoa agariar a salvação pelo próprio esforço. O qual nós iremos ver, vemos alguns versículos, alguns embasamentos, que é impossível, essa impossibilidade de alguém, de um ser humano, alcançar essa salvação pelo próprio esforço. Assim também, dele mesmo, da sua vontade de desejar a salvação e de sentir a necessidade de Deus, a não ser através da ação do Espírito Santo. Então vamos entender aí que essa salvação ela não é resultado, ela não é recompensa de uma obra, de um esforço humano, mas sim ela é concedida pela fé, é uma graça de Deus, que nós vamos ver que é um favor o qual nós vamos receber, mesmo sem ter direito, mesmo não merecendo este favor de Deus. Exatamente. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a salvação sob a graça de Deus. No primeiro ponto, nós vamos ver a descrição do estado espiritual do homem. É muito importante que a gente saiba as premissas para o exercício da graça de Deus. E uma das premissas fundamentais do ponto de vista humano é a nossa queda, é o nosso estado caído de total depravação, separados de Deus. Essa é uma expressão que descreve a condição em que vivemos quando estamos separados de Deus. Essa é a condição natural do homem. Durante toda a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, ele fala de diversos aspectos, citando essa realidade de diversas formas. Ele usa expressão ou expressões como mortos em ofensas e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira. Então, a primeira realidade que precisamos entender é de que o homem separado de Deus está num estado natural de calamidade espiritual. A verdade é que está escrito que não há nenhum justo, nenhum sequer. E tudo isso porque nós somos descendência de Adão. Por ele entrou o pecado
e a morte. Como somos descendentes dele, é inevitável que a nossa natureza humana também herde o pecado e a morte. Essa é a natureza caída. Essa é a luz da Bíblia, a condição da humanidade. Por mais que algumas religiões preguem que o ser humano pode alcançar um estado de elevação espiritual pelo próprio esforço ou por obras de justiça, isso vai de encontro com o que a Bíblia ensina. Ela mostra que mesmo quando o homem tem alguma aparência de bondade, sem a ação da graça de Deus e da sua justiça, na verdade, a sua natureza é perversa no seu íntimo. Exatamente. E já continuando nesse mesmo contexto, né, dessa condição espiritual do homem caído e separado de Deus, o segundo ponto vai falar o seguinte: mortos em ofensas e pecados, né, o qual nós podemos ver aí no versículo 1 e no versículo 5 do texto, né, da leitura bíblica em classe. Então, o comentarista ele vai destacar aqui a mesma expressão, né, que o apóstolo Paulo ele vem colocar. As expressões "e vos vivificou", né, Paulo falando para outras pessoas que foi vivificada, assim como também ele se inclui, e nos vivificou juntamente com Cristo. O que é que podemos entender disso? Então, que a ação de ser vivificado é uma ação que veio externa, alguém que vivificou outra pessoa, né? Então observamos aí que então isso vem mostrar a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores que se encontram nessa condição, o qual nós falamos aí no tópico anterior, né? O qual vamos falar aí que anda segundo o príncipe do potestade do ar, que estão segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, né? Que estão mortos em ofensas. Então, o Espírito Santo ele age em favor desses pecadores e ele vivifica. Então observa que a vivificação ela não é do próprio homem, do próprio mérito da própria ação, ela é externa, é o Espírito que dá vida ao homem caído, que está morto em ofensas e pecados. Mas também é importante destacar, o que o comentarista ele vem falar neste tópico da lição, que quando ele vem falar mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas, que é o versículo 1 e o versículo 5, de Efésios capítulo 2, ele vem mostrar o seguinte, que essa não é uma condição final, uma morte espiritual que vai levar a uma aniquilação total, que não tem saída, não. Né? Temos que também entender que essa morte espiritual também significa a questão da separação. Este homem, nesta condição, ele está separado de Deus. Há uma esperança para este homem, há uma solução que pode reverter este quadro. Né? É o que o comentarista ele vem falar aqui, que não significa uma aniquilação espiritual total, que não tenha saída. E aí ele vem, uns exemplos, Isaías 59, versículo 2, o qual vou ler aqui, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O início do versículo. Então essas iniquidades, né, esse pecado nos separa de Deus. Mas é possível voltarmos à comunhão. Né? É possível, através da ação do Espírito Santo, através da graça de Deus, em fé em Jesus Cristo, como nós iremos ver ao longo da lição, né, ser regenerado dessa condição de pecado, né, ser resgatado dessa condição, né, de separação de Deus. Então, essa separação, essa morte em ofensas e pecados, não é uma condição o qual não tem a saída, não. É uma condição que para o homem há uma saída, há um resgate, né, que foi pago um preço para que ele pudesse, se assim o quiser, né, sair desta condição de morte e separação de Deus. Exatamente. E assim a gente chega ao terceiro ponto, a exegese dos versículos 8, 9 e 10. Se você recorda bem, esses versículos são aqueles em que está escrito que a salvação é por meio da graça, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Neles, Paulo explica ainda mais a fundo que é uma obra exclusiva da graça de Deus a salvação do homem. Eu gosto, para ilustrar essa realidade, do exemplo de Cornélio. A Bíblia diz que ele era justo, era alguém correto, reto, fazia esmolas e aquilo agradava a Deus. Mas se aquelas obras fossem suficientes, ele não precisaria da visita de Pedro. Ele não precisaria do evangelho, ele também não precisaria da conversão e, em seguida, do batismo.
né? E no caso deles, primeiro o batismo no Espírito Santo e depois em águas. Perceba que se as obras fossem suficientes, e alguém até temente a Deus, mas na sua ignorância, sem conhecer o Evangelho, não seria necessária a visita de Pedro para levar a ele a verdade do Evangelho e os da sua casa. Então isso ilustra para nós que boas obras são bem-vindas, mas elas não têm nenhum efeito prático no mundo espiritual. Na verdade, depois de comprados por Cristo Jesus, nós somos chamados para as boas obras. E é natural que uma nova natureza produza boas obras. Jesus fala sobre isso. E isso nos dá a entender que, sim, é parte essencial de uma nova natureza, mas as boas obras jamais vão ser capazes de nos fazer, pelo mérito próprio, alcançar a redenção dos nossos pecados. Uma ilustração muito boa sobre isso é que as boas obras são um remédio para uma natureza caída, mas elas não são um remédio para a separação que o pecado criou entre o homem e Deus. Você não pode, estando com dor de cabeça, tomar remédio para febre e esperar que isso resolva, né? Cada doença tem o seu remédio adequado. Só há um remédio para o pecado e a morte que ele trouxe, porque essa é a consequência do pecado. Deus asseverou a Adão: se você pecar, a alma que pecar certamente morrerá. Então essa é a consequência natural do pecado. E o único antídoto é o sangue de Jesus, é a fé salvífica em Cristo Jesus, que muda o homem e vai fazê-lo produzir boas obras. Eu concluo esse ponto lendo aqui o que nós vemos A.T. Robertson dizer: a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então a salvação é pela fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício, mas é o que os teólogos chamam da fé salvífica, aquela que muda-nos de posicionamento depois de crer no sacrifício do Filho de Deus. Exatamente. E então, agora, iniciando o segundo tópico da lição, soteriologias inadequadas na antiguidade. Então, nós iremos ver aí 3 pontos, né, que vêm alçar essas doutrinas inadequadas, essas interpretações errôneas, né, a respeito da perspectiva da salvação. Então, o primeiro ponto, né, desse segundo tópico é os reencarnacionistas, né? Vamos observar essa questão da reencarnação em algumas religiões, né, que foram oriundas da antiguidade, e algumas delas ainda permanecem até os dias atuais. Então, com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. Então, algumas religiões, eu vou citar agora, né, aqui de acordo com a nossa lição, vai ter essa doutrina principal, né, com algumas variações, mas de modo geral, a doutrina da reencarnação. Né? E o que seria? Essa doutrina é muito antiga, né? Ela está presente aí do hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, né? Geralmente o jainismo e o sikhismo é muito bem presente na região da Índia, assim também como ela é defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas, espíritas, né? Kardecistas e algumas outras religiões. Né? E no centro dessa doutrina da reencarnação, né? Essa perspectiva de alcançar uma possível salvação, né, é a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento, morte e renascimento, morte e renascimento, parem de girar, até que seja possível encontrar um estado de perfeição, e aí é essa perspectiva de salvação. Então, de acordo com a palavra de Deus, o qual nós temos como regra de fé e prática, né? Essa perspectiva de salvação através da reencarnação, dessa evolução, dessa perfeição entre nascer e morrer até encontrar essa perfeição, ela não tem, né, esse embasamento bíblico, é uma crença antibíblica. Né? Então vemos aí que algumas religiões, algumas bastante antigas, como o hinduísmo e o budismo, né, e outras que perpetuaram esse ensinamento até os dias atuais, né, tem essa percepção de salvação, né, através da reencarnação.
Exato. E no segundo ponto aí desse tópico, nós vamos falar sobre os galacionistas. Como o nome nos leva a compreender, ele se refere aos judaizantes que havia na Galácia. Paulo os combate fortemente no livro de Gálatas. E o que eles pregavam? Eles pregavam uma salvação que dependia do exercício ou da vivência da lei de Moisés, da submissão à lei de Moisés. E Paulo escreve aos Gálatas com palavras muito fortes, ele dizendo-se perplexo de que eles tão rápido tivessem caído da graça para a lei. Paulo escreve nos ensinando que a lei existia não, queridos, para proporcionar salvação, mas para apontar para o pecado, apontar para a redenção em Cristo Jesus. Era enferma em si mesmo, segundo Paulo, não por causa de Deus, que era perfeito e é perfeito. Ele deixou a lei, entregou a Moisés, mas ela já estava enferma por causa do próprio homem. Adequações, e tolerâncias foram incluídas por causa da dureza do coração do homem, segundo o que disse o próprio Jesus, quando ele citou a carta de divórcio da lei de Moisés. Então isso nos ensina que a lei nunca foi suficiente para salvar, mas era um instrumento temporário para apontar para a obra de redenção de Cristo Jesus. Porque se você pensar bem o que Deus faria com os carneiros, cordeiros que foram sacrificados, se eles não servissem para apontar para o sacrifício perfeito. Então, os galacionistas eram aqueles que acreditavam que a salvação dependia da submissão à lei de Moisés, a circuncisão, em todos os aspectos da lei de Moisés. Esse ensino foi fortemente combatido e Paulo deixou muito claro que a salvação é pela fé e pela graça. Exatamente. E aí, por último, nesse segundo tópico, o terceiro ponto vai falar dos gnósticos, né? Então, ele vai falar desse campo, né? Ele vai citar aqui essa visão dualista do universo, essa visão dualista. Então, dualista está falando de duas perspectivas, duas visões, né? Que aí ele vai falar do maniqueísmo. O que é isto? Ele foi fundado por Mani no século II, né? Na Pérsia, que é a atual região do Irã. E qual é essa crença? Qual é essa perspectiva? Né? É que o universo é composto de dois reinos, né? O reino das trevas e o reino da luz. E que eles lutam entre si para dominar a natureza, para dominar o ser humano, né? De modo que o ser humano, para ser salvo, o que é que o ser humano, nessa perspectiva gnóstica dualista, o que é que o ser humano deveria fazer? Né? Ele, para ser salvo, ele precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. E essa libertação, né, o homem, para ser salvo, precisa dessa libertação, só é possível por meio do conhecimento místico, que é a gnosis. Né? Então, a salvação ela viria através que o homem pudesse alcançar esse conhecimento místico para que ele pudesse se libertar dessas forças. Né? Então, seria uma espécie de iluminação espiritual, que é limitada apenas para as pessoas espirituais. Então, as demais pessoas materiais, elas não poderiam receber esse conhecimento. Então, para os gnósticos, nessa perspectiva, a salvação é quando o homem consegue libertar-se, né, através do conhecimento místico, que é a gnosis, né, se libertar dessas forças, né, alcançando assim uma iluminação espiritual. Então, nessa perspectiva, observa que a salvação ela está centrada no esforço do próprio homem. Né? O homem deveria buscar sua salvação, se esforçar para assim se libertar dessas forças e alcançar a salvação. Então, esta crença, né, que ela inicia aí, no século II, é uma crença antiga, ali no início, podemos considerar ainda no início do cristianismo, né, ela é uma salvação que ela é contrário à Bíblia, porque ela aqui é uma salvação que independe de Deus, que independe da graça, que independe da fé, né? Seria uma salvação baseada apenas no esforço humano. Então, terminando esse segundo tópico, vimos então aqui algumas doutrinas, algumas perspectivas, né? Reencarnação, galacionistas, que são os legalistas judaizantes, gnósticos, entre outros, né? Que vêm ter na sua perspectiva, na sua doutrina, nos seus ensinamentos, uma salvação diferente daquela
o qual nós podemos encontrar na palavra de Deus. Exato, e a gente chega assim no terceiro e último tópico da nossa lição, as soteriologias inadequadas de hoje. Porque vimos alguns exemplos muito antigos, e agora vamos ver os que têm alguma influência, né, hoje, na nossa realidade. E o primeiro ponto vai falar sobre o islamismo. No islamismo, a noção de que a salvação é por outra forma, senão pelas boas obras ou pela justiça pessoal, não, segundo a visão deles, não está correta. Na visão do islamismo, quando numa balança são colocadas as boas obras e as más obras. Se pender para o lado das más obras, você está condenado. Se for para o lado das boas obras, então você vai ser justificado e vai ter acesso ao paraíso. Isso está lá no Alcorão 13, 22 e 23. Você vai ter que escolher, ou você acredita no Alcorão ou nas escrituras sagradas. O indivíduo, né, quando é confrontado com isso, porque isso não coaduna com as escrituras. É interessante que no Alcorão a Bíblia é tida como a palavra de Deus, mas ela exclui as verdades do Alcorão. Então, eu fico com a Bíblia Sagrada. A realidade de que a salvação é pela graça é a única que a Bíblia expressa. As boas obras, como já dissemos, são consequência de uma natureza transformada, mas que não tem nenhum valor de justificação. Se nós observarmos que nem a lei justificaria carne alguma, nem viver segundo a lei, né, que muitas vezes excedia no cuidado e no zelo com as boas obras, é capaz de justificar a vida alguma, a lei que foi Deus que instituiu. E aí Paulo escreve, nenhuma carne será justificada pela lei. Isso, queridos, não deixa absolutamente nenhuma margem, inclusive para o islamismo, né, de que a salvação possa ser alcançada por mérito de alguma obra. No último parágrafo, o comentarista vai dizer, mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Confessa com a boca e crê no coração para a justiça. Então isso fala de alguém justificado, que agora passa a praticar obras de justiça. Essa é a dinâmica revelada nas Escrituras. E o segundo ponto deste tópico, do terceiro tópico, vai falar agora das testemunhas de Jeová, né? Então, para estes, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, né? Então, eles vão ter essa perspectiva que existem dois grupos, né? Dois grupos de salvos. Os que têm direito aos céus, que é restrito aos 144 mil, que nós podemos ali observar no livro do Apocalipse, né? Que são aí a classe dos ungidos, segundo os ensinamentos das testemunhas de Jeová, assim como também existem outros que serão salvos, que é a classe da grande multidão, o qual eles também se incluem, as próprias testemunhas de Jeová, né, irão herdar a terra, né? Então, existem os que irão herdar o céu, só estes 144 mil, e os que irão herdar a terra, que é essa classe da grande multidão, né? Então, neste movimento, né, segundo seus ensinamentos, né, o Jesus Cristo ele não seria mediador entre Deus e os homens, né? Não haveria, então, a ação também do Espírito Santo, né? Então, nessa perspectiva, observa aqui, não tendo Cristo como mediador, não tendo Deus, a ação do Espírito Santo, né? Então, observa aqui não é coerente com a palavra de Deus, né? O qual nós acreditamos ser a palavra, a revelação escrita de Deus. Então, observamos aí esse ensinamento dos que irão herdar o céu, 144 mil, o qual nós vemos e entendemos que é outra, não se refere exatamente a isso, o que Apocalipse ele vem falar, quando vai citar os 144 mil, assim como também esses que irão herdar apenas a terra, né, que são o qual ele se inclui. Então, esses ensinamentos que são atuais, testemunho de Jeová, ele não é coerente com aquilo qual nós temos falado ao longo desta lição, da salvação mediante a graça de Deus, né, ofertada por Deus através da fé em Cristo Jesus, né, o qual ele ali como propiciação, né, e como morto como cordeiro para nos salvar, né, aquela salvação que nos substituiu, né,
na sua morte e como substituto, através dele, o mediador, Jesus Cristo, nós podemos encontrar a salvação. E a última, né, dessas soteriologias inadequadas, né, da atualidade, o comentarista traz aqui o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. É bem liberal, né? Então, essa é uma visão extra-bíblica, né? E não coaduna, mais uma vez, com a revelação das Escrituras. Uma das premissas deles é aceitar Joseph Smith como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. Assim, as Escrituras são muito claras, queridos, a esse aspecto. Paulo escreve dizendo que se alguém anunciasse um evangelho diferente daquele que ele já havia anunciado, que fosse considerado como anátema. Isso nos faz concluir que, à luz das Escrituras, Joseph Smith deve ser tratado como anátema. Alguém que empreende esforço em adicionar à Bíblia verdades supostamente reveladas está contrariando a Bíblia. A revelação do Novo Testamento foi completa e perfeita, e nada poderia ser acrescentado a ela. João reforça isso, dizendo que aquele que acrescentasse um tio ou uma vírgula seria réu de juízo. Então, o mormonismo se baseia numa revelação extra-bíblica, a forma mais perigosa de heresia, uma revelação pós-bíblica, e isso é um perigo. É claro que é um perigo para a vida eterna, porque se a salvação é como eles dizem, em que há um coautor, um cooperador com Cristo Jesus, então a obra do Cordeiro de Deus não foi perfeita. Isso é um completo absurdo. O que pregamos é o que está nas Escrituras. E qualquer revelação extra-bíblica, a Bíblia mesmo já se encarregou de anulá-las. Exatamente. Então, concluindo esta lição, né, de tão grande importância, vimos aí alguns ensinamentos, algumas doutrinas inadequadas e outras, né, o qual nós falamos e reforçamos um dos tópicos da salvação pela graça. O comentarista ele vem falar: entendemos então que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e de sua bondade. Então é um dom de Deus. Dom é o quê? É um presente. Deus ele nos dá esse presente, a salvação. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito e nem ato de o pecador receber a dádiva divina. Se constitui mérito pessoal. Também não é mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. E para finalizar, irei ler aqui Tito capítulo 2, versículo 11, que diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ela está disponível a todos os homens, né? Mediante a fé em Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto em nosso lugar para pagar, né, para apagar os nossos pecados, né, e nos limpar e nos trazer de volta, né, trazer e nos reencontrar novamente com Deus, o qual nós estávamos separados. Então entendemos que a salvação é pela graça e não por mérito humano e nem por obra alguma. Então que Deus continue abençoando a todos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, né, dê o seu like, né, para que assim este conteúdo possa alcançar mais pessoas e com certeza nós seremos edificados na palavra de Deus.